Estamos ao vivo mais uma vez pelo TikTok. Cara, nessa live aqui a gente vai falar sobre algo bem interessante que eu vejo que se você trouxer para as pessoas o conhecimento de forma complexa, são poucas as pessoas que vão conseguir entender e transcender para o entendimento, tá? Então, muitas das vezes, o entendimento de quem vocês são, a gente sempre bate nessa tecla, é o que realmente importa, tá? Então, assim, qual é a grande confusão que acontece quando a gente vai falar de espiritualidade, principalmente nesse campo 3D que a gente vive? Por que causa essa grande confusão na mente de vocês? Fala, Dutra. Porque as pessoas não conseguem compreender que tanto a 3D como a 4D, o mundo espiritual, são a mesma coisa. Não tem nenhuma diferença. Deus, né, como vocês conhecem, não está longe de vocês, tá? Independente se você está vivendo negativamente ou positivamente, tá? Deus não está nem um pouco longe de nós, tá? Pelo contrário, Deus é o sonhador em cada um de nós, tá? Então, você que não compreendeu isso, você que não conseguiu entender isso, você que ainda acredita em pessoas, você que ainda ora para aquele Deus lá longe de você, você deveria buscar a intuição e o entendimento. Quando eu falo para vocês de intuição, vocês têm que compreender que a intuição, ela é o ponto que liga você à tua essência, tá? O que liga vocês à essência de vocês, que é o infinito, que é o poder total de cada um de nós, é a sua intuição. Aí você me pergunta, mas como eu vou saber dessa minha intuição, se eu estou indo no caminho certo ou se eu estou indo no caminho errado? Como eu vou saber disso? Isso é simples. Toda vez que você está indo no caminho errado, você vai sofrer. Você vai sentir angústia, você vai sentir dor, tá? Por que isso acontece? Porque o eu superior, a pessoa que está dentro de você, tá? Esse ser poderoso, ele sabe de todas as coisas, tá? Então, assim, eu vejo que as pessoas elas acabam se perdendo porque as crenças, eu admito, atrapalham e muito, tá? Os pensamentos, a identificação com os pensamentos, com as ideias erradas, atrapalha e muito, tá? Principalmente essas crenças que a gente adquiriu na infância, de um Deus punidor, de um Deus que vai acabar julgando vocês, tá? Que isso é uma grande mentira. O julgamento, quem faz somos nós, através dos nossos próprios pensamentos. Fala, rocha de Jesus. Então, assim, quando você entende que você é o único que pode se libertar, que pode se salvar, que o sonhador em você é Deus, aí você se liberta de tudo isso. Tudo isso. Quando você entende também que tudo que você vivenciar é simplesmente uma frequência, isso também vai te ajudar. Os teus pensamentos, os pensamentos que você tem, as ideias que
surgem em sua mente, tá? Isso tudo é frequência, tá? E existem as frequências que te ajudam, as frequências elevadas, que são poucas as pessoas que conseguem alcançar essas frequências, e existe também as frequências de baixa vibração, tá? Que é as que fazem você sofrer, tá? Isso não importa, o Rocha de Jesus, cara. Isso não importa o que o outro pensa, o que o outro imagina, porque o que importa é o que você pensa, tá? O que o outro pensa diz respeito a ele, tá? Tudo que uma pessoa pensa diz respeito a ela. A crença que a pessoa tem diz respeito a ela, tá? Esse negócio de você se preocupar com o que o outro pensa, com a ideia do outro, isso não te ajuda em nada, tá? Na verdade, cara, a gente tem tanta coisa, né? Tantos pensamentos em relação a Jesus. Eu, particularmente, o que eu tenho para falar para vocês é que você escolha o que você achar melhor, cara. Tá? O que você achar melhor, o que, tá? Mas é aquilo, cara. O grande fato é que ninguém consegue interferir nas tuas crenças, cara. Isso para mim já é fato, tá? Se não houver aceitação, se não houver arrependimento, principalmente, ninguém vai conseguir aí mexer com teus pensamentos e com as tuas ideias, tá? Porque você, independente se você está consciente ou inconsciente do teu estado mental, é você que governa a sua vida, tá? Independente de quais crenças foram colocadas na tua mente, tá? Independente se você segue as leis dos sistemas ou a lei do verdadeiro, que é o teu eu superior, tá? Então, independente do que eu falar aqui, se você não ter a humildade ou arrependimento para entender e para crescer espiritualmente, tá? Não vai adiantar de nada. Então, cara, eu abri a live não para subir ninguém, cara. Eu abri só para trazer um pouco de conhecimento para vocês, tá? Pode ser outra oportunidade, ô Rocha de Jesus. Eu posso estar subindo vocês aí, tá bom? Em outra oportunidade. Beleza? Então, assim, tem muitas coisas que dependem de crença. Muitas coisas dependem de crença, realmente, tá? E o grande ponto é que as crenças é que deixa você aí estacionado, tá? É que não deixa você avançar. E como eu já trouxe aqui para vocês, o que é a crença? A crença é a falta de conhecimento, de entendimento. Quando você trabalha com crenças, você trabalha com ilusão, tá? Quando você experiencia e você tem o conhecimento, aí sim você trabalha com fatos. O grande ponto que eu vejo que muitas das vezes as pessoas que falam mal, que não conseguem compreender a causa, ou seja, o mundo espiritual, é simplesmente porque elas estão presas na 3D, na terceira dimensão. Se você está preso na terceira dimensão, né, e isso na maioria das vezes é mais os ateus que são materialistas, nem todos são materialistas, mas a maioria são materialistas, ele não vai conseguir entender essa parada, não adianta, tá? Então ele está vivendo um sistema inconsciente, tá? Então por isso que muitas das vezes existe essa revolta, tá? Não de todos, mas de alguns. Por que muitas das vezes os ateus eles são pessoas revoltadas com a religião? Porque muitas das vezes eles tentaram acessar esse mundo espiritual e não conseguiram. Por quê? Por causa da crença materialista, tá? E essa crença materialista, tá? Não é só os ateus que tem, não, tá? Para vocês entenderem. Não é só os ateus que têm essa crença materialista, tá? Então, assim, o grande ponto é você entender que o mundo material e o mundo espiritual são a mesma coisa. São a mesma coisa. A mente iluminada já dizia isso. Ele já dizia isso,
Quando ele disse assim, ó, vocês precisam entender primeiro o mundo físico, ou a 3D. Se você não compreender a 3D, você não vai conseguir compreender a causa, ou seja, o mundo espiritual. Você não vai conseguir entender o mundo espiritual enquanto você não entender o mundo físico. Então o grande ponto é, se você não entende o reflexo, como você vai entender o que está refletindo? Fala para mim. Não tem como. Então, assim, o autoconhecimento ele é importante porque ele te faz justamente você desconstruir tudo, mas tudo mesmo que colocaram na tua cabeça até hoje. Até hoje. Tá? Às vezes a gente vê muitas pessoas ensinando isso aqui de forma complexa. E eu vejo que as pessoas usam muito isso aqui como comércio, tá? Como comércio. Mas por que que isso acontece, Cid? Por que que você trazer um conhecimento que tem um valor específico tem muito mais validade do que você trazer algo gratuito? Porque no Brasil foi ensinado isso para as pessoas, tá? Isso foi ensinado, isso também é uma crença, tá? Então, a mente iluminada, ela já falava sobre isso, tá? Já falava sobre isso, tá? E vocês me perguntam, quem é a mente iluminada? Onde está a mente iluminada? A mente iluminada, no conhecimento do Brasil e de vocês, é Jesus. E essa mente iluminada, ela está adormecida em cada um de nós, esperando você despertar ela dentro de você. Tá? Que é simplesmente isso aqui, ó. Por que você tem que entender? Vocês estão vendo aqui que é só no mundo dos efeitos ou no mundo físico que existe a dualidade ou os pensamentos positivos e negativos? Vocês conseguem compreender? Aqui não existe isso. Olha que loucura. Por que que é ruim acreditar no mundo físico? Ou só acreditar no mundo físico? Por quê? Porque você vai viver isso aqui. Tá? Olha o pêndulo aqui em cima. Ó. Pêndulo da lei do ritmo. Tá? Uma hora você está aqui, outra hora você está aqui, outra hora você está aqui. Tá? Mas para subir para cá, para entender realmente como é que funciona tudo isso aqui, você precisa atingir essa vibração. Tem que atingir essa vibração para subir aqui, ó, o estado desejado, o estado iluminado, na verdade. Tá? Então assim, você vai ver as pessoas ensinando o que eu estou ensinando para vocês de várias formas, com filosofias diferentes, tá? E como eu falei em uma live passada, às vezes, é muito difícil trazer conhecimento para os brasileiros, tá? Por que que é difícil trazer conhecimento para os brasileiros? Porque o ensino, a educação do Brasil, e eu já fui um de vocês, tá? Quem se identificar com isso vai poder falar de não conseguir interpretar as coisas, de não conseguir interpretar um texto, de não conseguir interpretar o que uma pessoa está falando, tá? Eu já passei por isso. Eu tinha dificuldade, não é que eu não entendia, eu tinha dificuldade de assimilar as coisas. E estudando, me esforçando, hoje eu consigo fazer isso. Então, às vezes, as pessoas elas tentam passar o conhecimento de uma forma complexa para as pessoas, tá? E às vezes não conseguem, tá? Então, assim, o grande ponto para você entender também é que esse mundo, apesar de ter várias pessoas, esse mundo se trata especialmente de cada um de vocês individualmente. Guarda isso para vocês. O mundo se trata de cada um de vocês individualmente, tá? Apesar de a gente viver em sociedade, essa guerra que acontece aqui em cima e aqui, ela depende exclusivamente de você individualmente. Por quê? Porque você que vai ter que fazer a escolha de ir para esse lado ou conviver nesse lado, tá?
Então, assim, o grande ponto é que muitas das pessoas, elas, ao invés de buscar o conhecimento, o entendimento e de fato entender as coisas, elas se baseiam muito no que os outros falam, tá? Elas buscam o conhecimento dos outros, as ideias dos outros, quando dentro dela já tem todo o conhecimento que ela necessita. É isso que a pessoa não consegue compreender. Dentro de cada um de nós já existe toda a informação necessária para o nosso crescimento espiritual. O que atrapalha a gente, Cid, de acessar essas informações? É justamente o ego. O ego de nenhuma forma é ruim, tá? Só para você ter um entendimento. O ego não é ruim, tá? O nosso ego é uma construção social de crenças, tá? É um conjunto de crenças que foram colocadas no teu inconsciente. E uma das primeiras brigas que você vai ter é desconstruir justamente essa mentalidade que foi colocada desde o início que você surgiu aqui nesse plano, tá? Esse é o grande ponto. Então, assim, quando a mente iluminada ela diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ela está falando justamente do percurso que você irá galgar até você entender que não tem nada maior do que você. Não existe nada maior do que você, tá? Outro grande ponto que eu vejo que muitas pessoas não conseguem entender é Deus, né? Deus como se conhece no mundo, esse é um Deus falso, tá? Esse é o Deus falso. O Deus que é ensinado para vocês é o Deus falso. Não existe um Deus fora de você. Esse é o grande código e o grande segredo que você deveria entender e colocar na sua cabeça. Não existe um Deus fora de você. Independente se você é um crente religioso, se você é um ateu, independente do que você seja, Deus está aí dentro de você. É o sonhador em você. Se você fala assim, eu sou ateu, é Deus sendo ateu, tá? A negação da divindade, ela causa, para quem não sabe, sofrimento, tá? Causa sofrimento. Eu sou um Deus. É ao contrário. Deus é você, tá bom? Você não é um Deus. Deus é você. É ao contrário, tá bom? O Charney. Eu tenho um livro aqui, cara, que ele é muito bom, cara. Ele é muito bom. Tem algumas paradas muito incríveis nele. E assim, se você conseguir compreender isso, cara, já era. Ele fala ali numa parte ali, cara, que eu tava lendo agora há pouco, que você nunca deve seguir os efeitos. Você nunca deve acreditar nos efeitos, ou seja, em coisa criada. O que são as coisas criadas, né? São as coisas imaginadas, tá? A gente, para você ter um entendimento, nós somos a expressão, tá? A causa está aqui e nós somos a expressão de Deus, do Criador, do que você imaginar na sua cabeça. Nós somos a expressão, nós somos uma partícula de Deus, tá? Ó, Jesus é a mente iluminada do homem. É o ponto máximo do homem, tá? Jesus é o ponto máximo, é a mente iluminada do homem, tá? Deixa eu pegar aqui um trecho para vocês entenderem basicamente o que você está querendo dizer para vocês. Ó, eu marquei aqui e eu vou ler aqui essa parte bem interessante. Acho que muitas pessoas elas têm dúvidas e elas não conseguem entender. Ó, vamos lá. Eu vou ler aqui para vocês entenderem basicamente o que o Cid quer dizer. Eu vou ler apenas o que eu marquei, tá?
Ó, a lei da vida é a lei da fé. Esse é o primeiro ponto para você entender. Independente de quem você seja, você se utiliza de fé, tá? E principalmente aquelas pessoas que não têm entendimento. Então assim, e seja feito conforme a sua fé, ou seja, conforme a sua vontade, conforme a sua convicção. Isso está escrito em Mateus 8,13, tá? Para vocês entenderem também, o que está escrito ali na Bíblia é tudo metáfora, tá? Nada disso ali é real. Ali simplesmente explica a sua mente como funciona, tá? Os seus estados mentais. É isso que a Bíblia está explicando pra gente. Não tem um diabo que vai estar lá no inferno com um espeto para tá te cutucando. Você não vai para um inferno sofrer eternamente. Não existe isso. Tudo isso acontece no aqui e no agora. No aqui e no agora, tá? Então aqui, presta atenção nesse trecho. Deus habita em cada pessoa. Deus habita em cada pessoa. Acabei de falar isso para vocês. Deus habita em cada pessoa. Qualquer um pode entrar em contato com a presença divina interior e transformar sua vida. Qualquer um. Vocês não precisam de intermediário. Vocês não precisam de pastor. Vocês não precisam do Cid. Vocês não precisam de ateu. Vocês não precisam de ninguém para conversar com quem está dentro de você. Para ter autoconsciência, vocês não precisam de ninguém, tá? Ó, você molda e determina o próprio destino, como está escrito. Está escrito. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ou seja, se você falar assim, eu sou ateu, eu vou falar o contrário? Jamais. Ah, porque eu acredito em Deus assim, assim, assado. Eu vou falar o contrário? Jamais. Porque é do jeito que você acredita que é, do jeito que você sonha, do jeito que você imagina que é. E ele vai explicar pra gente aqui, ó. O que são pensamentos e sentimentos? Os pensamentos e os sentimentos, eles representam o pai interior. O que é o pai interior para quem não entende isso? É a sua própria consciência. Exatamente, Jean Lima. Ainda, né? Mas as pessoas conseguem sim, tá? Então, ó, que tudo faz. Ó, pensamento e sentimento representam o pai interior que tudo faz. Ou seja, tudo que você vê, tudo que você enxerga é o seu pai interior, ou seja, a sua imaginação em ação, tá? Ó, tudo que se imprime no subconsciente se consuma como expressão, independente do que seja. Boa noite, José Anderson Costa, tá? Então assim, aqui foi eu tô quase terminando o livro, mas assim, cara, você não precisa acreditar nisso. Você não precisa acreditar nisso. Esse é o grande ponto. Que é só você analisar a sua vida. É só você analisar as discussões, as brigas, o que acontece dentro de live, você principalmente que participa de live. Não é justamente isso que acontece, cada um defendendo o seu ponto de vista? Não é isso que acontece? Cada um com as suas convicções, com as suas ideias, discutindo o que acredita, mesmo que seja dentro de estudos, mesmo que seja dentro de coisas aprendidas. Não é isso que acontece dentro das lives? Então é exatamente isso. Então é uma grande perca de tempo você entrar em live para ficar discutindo as tuas crenças, o que você acredita, o que você aprendeu. É uma grande perca de tempo. Ao invés disso, você deveria se descobrir e falar com o teu eu superior, com a tua ideia, tá? Uma visão diferente de Deus, cara. A gente tem uma visão aqui no Brasil
sobre um Deus fora de nós, um Deus que vai nos punir, um Deus que, na visão de muitos, ele está longe de nós e que nós somos errados, as pessoas pecadoras, os que erraram, né? Sendo que nada disso é verdade, é uma distorção do que realmente a Escritura traz para a gente. A Bíblia é uma metáfora, tá, de forma oculta para explicar o funcionamento da mente dos seres humanos, como a mente dos seres humanos funciona. Tudo aquilo acontece em cada um de nós. Esse é o grande ponto. Todas aquelas histórias, desde Adão e Eva, o dilúvio, tudo aquilo acontece na mente de cada um de nós, tá? Olha que top esse aqui, cara. Olha que top. Então, esse Deus verdadeiro, criador, esse Deus verdadeiro criador é você, cara. É você que é o Deus criador, tá? Ele se manifesta através de nós, tá bom? Olha o que ele fala aqui, ó, sobre o pai interior. Quando o homem desperta para a luz, preste atenção, quando o homem desperta para a luz, descobre que sua própria consciência... O que é consciência? Quem sabe dizer que é consciência? Consciência é percepção e espírito, tá? Por isso que é invisível, né? Você não consegue mostrar a consciência. A consciência ela se manifesta materialmente através dos nossos pensamentos, tá? Aí ele fala assim, agora vai explicar o que tu está perguntando aí, ô Anderson Costa. É o Pai e o Criador de todas as experiências, circunstâncias e coisas. Vou repetir. Quando o homem desperta para a luz, descobre que sua própria consciência, ou seja, percepção e espírito, é o Pai e o Criador de todas as experiências, circunstâncias e coisas. Muito top. É chamado o sem nome interior e também o sem forma, até que lhe demos um nome ou uma forma. Nossa! Alguém conseguiu compreender? Alguém conseguiu acompanhar o Cid aqui nesse raciocínio? Antes de qualquer coisa, antes de ter um nome, antes de qualquer coisa, cara, se vocês conseguirem compreender isso aqui, cara, nossa, a minha mente chega a estar assim, ó, explodindo. Então, assim, os ateus, quando eles falam assim, ó, o homem criou Deus, né? O homem eles não estão errados. Eles não estão errados, tá? Só para os ateus ficarem felizes, eles não estão errados. Porque é o próprio Deus experimentando ele aqui na Terra. Ele que se deu nome, ele que criou todas as coisas, tá? Ele que fez isso tudo, tá? Então, assim, para você entender tudo isso aqui, se você realmente entender, na verdade, tudo isso aqui, o teu sofrimento ele acaba. Ele acaba, tá? Apesar que o Joseph Murphy ele traz aqui também de uma forma bem oculta, tá? Bem oculta, tá? E aquilo, só quem realmente tiver estudado, já tiver, vamos dizer assim, um percurso percorrido e tal, é que vai conseguir entender isso tudo que o Cid está trazendo aqui. Cara, no mundo, nesse mundo aqui, o Carlos Eduardo, nesse mundo da terceira dimensão, tá? Não existe, eu acabei de explicar isso para vocês, não existe um Deus que está fora de você, dominando tudo, ou que vai fazer um avião parar no ar. Não existe, cara, isso é ilusão. Isso nem é imaginação, isso é ilusão, tá? Não existe isso. Ele está experimentando. Por que Deus não pode experimentar cair de um avião? Era bom você me explicar isso. Por que Deus não pode experimentar cair de um avião se isso é possível? Explica aí para mim. Fala, Lê. Explica isso para mim. Por que ele não pode experimentar a raiva? Por que Deus não pode experimentar a doença? Por que Deus não pode experimentar nada disso? Se ele é tudo que existe.
E lembrando para vocês que não existe morte, tá? Para quem não sabe, não existe morte, tá bom? Isso é uma grande ignorância dos seres humanos. Não existe morte. Não existe. Existe uma próxima dimensão, tá? Não. Deus é a própria humanidade, tá? Para quem não sabe. E o Todinho? E o Todinho? Vou dar. Assim, às vezes, assim, tem gente que não tá preparada para ouvir isso aqui, cara. Entendeu? Tem gente que, principalmente por causa das crenças, né? O Cid ensina muito isso pra vocês, né? Exatamente, acabei de explicar isso aqui, né, ô meu amigo? Acabei de explicar isso aqui pra vocês, tá? Se Deus é a humanidade, existem mais de 8 bilhões pais de Jesus. Caramba, cara, eu explico e ninguém entende nada. Vamos lá. Vou explicar de forma simples para vocês conseguirem pelo menos compreender o que você está querendo dizer. Vamos lá. Você tem que entender primeiro que Deus não é um ser existente longe de você. Deus é a própria consciência em você. É o sonhador em você. Ponto final. Tá? Quem é Jesus? Jesus é a percepção de cada um. Jesus é a percepção de cada um. É o milagre do enxergar, do perceber a realidade. O grande ponto é que a falta de entendimento disso leva aos seguintes comentários que a gente acaba vendo aqui embaixo, tá? Então o grande ponto é a consciência, ou seja, aquela pessoa que está sentado nesse exato momento no trono, aí na tua mente, é Deus, é o sonhador em você, tá bom? Esse é o grande ponto. Não existe um Deus longe de você, fora de você, tá? Bem isso, ô José Anderson, bem isso. Bem isso que você colocou, tá? Bem isso. Olha que interessante isso aqui que o Cid marcou aqui também, ó. O subconsciente sabe tudo e vê tudo, tá? A tua consciência, ela sabe de tudo, não tem como enganar, tá? Não tem como você pensar diferente se você tem uma crença relacionada a qualquer coisa, tá? O que significa o eu sou dentro de vocês? Vocês querem saber? Basicamente o que o Cid já falou para vocês. O que significa o eu sou dentro de vocês? Significa ser, tá? Significa vida e significa consciência. Ou, se vocês preferirem, espírito original, tá? Cara, muito top isso aqui. Mas eu sei que muitas pessoas não conseguem compreender, tá? Eu sei e eu tenho consciência disso, tá? E em nenhum momento, independente do que vocês trouxerem para mim aqui, eu vou achar estranho não e nem vou me aborrecer com nada que vocês trouxerem para mim aqui não. Então, e essa alma individual é o próprio Deus. É o sonhador. Cara, é fácil de entender, cara. É fácil de entender. Na verdade, a individualização, ela é uma ilusão, tá? O individual ela é uma ilusão, tá?
Só existem estados mentais. Se todos nós chegarmos, se todos nós chegássemos a uma ideia específica, definida e igual um ao dos outros, a gente automaticamente se unificaria, tá? A única individualidade que existe são as ideias erradas que as pessoas têm na cabeça delas. É só isso que torna as pessoas individuais, tá? E é isso que atrapalha muito o mundo, tá bom? A gente vive isso tudo junto, o José Anderson. Acontece tudo no agora, cara. É isso que as pessoas devem entender. Acontece isso tudo no agora. Quem aqui acredita que é os pensamentos? O que são os pensamentos? Hum? O que são pensamentos? Ó, eu vou trazer uma reflexão aqui para vocês. É uma pena que tem apenas uma pessoa na live, mas vai ser bom isso. Olha que interessante que está escrito aqui. A presença de Deus atenderá à prece de qualquer homem, independente de suas convicções religiosas. Deus também atende à prece do ateu, que diz que não existe Deus. Aí ele vai falar assim, ó: o homem que acredita na bondade de Deus, na terra dos vivos e que vive na alegre expectativa do melhor da vida, é o homem que possui a verdadeira fé. Ou seja, tem muitas pessoas que não têm a verdadeira fé, né? Dizem que tem fé, que acredita, mas se você for ver a vida dessa pessoa, é uma vida totalmente diferente do que essa pessoa prega, do que essa pessoa fala, tá? E para vocês entenderem se existe o verdadeiro ateu, também existe o verdadeiro ateu. E qual é, o que determina um verdadeiro ateu? Qual é o verdadeiro ateu? O verdadeiro ateu é o homem que duvida do amor, alegria e maravilhas do infinito, que não crê na resposta do infinito e seu próprio pensamento é o verdadeiro ateu. Consegue compreender? Ele falou alguma coisa errada aqui, galera? Ou é exatamente isso mesmo? É exatamente isso mesmo que acontece, tá? O ateu, ele simplesmente ele abdicou e ele não tá nem aí para as coisas boas, né, que Deus faz, tá? Ou seja, ele tem um foco nas coisas negativas, ele só fala de coisas negativas, tá? Então assim, cara, você que está buscando um entendimento, você que quer realmente entender a tua mente, entender como você funciona, tá? Você não pode participar de lives onde tá os ateus e os crentes religiosos em nenhum momento. Seja inteligente, tá? Seja inteligente.
Não participe de lives onde tem discussões, onde tem brigas, onde não tem um objetivo definido, principalmente, onde não tenha um ensinamento, onde você não possa se expressar, falar os teus pensamentos, as tuas ideias, onde principalmente muitas das vezes você é, vamos dizer, massacrado com ideias diferentes, onde as pessoas debocham da tua fé, onde as pessoas debocham do teu pensamento, tá? Simplesmente trazendo pensamentos que são convicções delas, tá? Então assim, cara, busque o teu eu sou, busquem a verdade dentro de vocês, tá? Não há outra verdade. Todo sofrimento, toda dúvida é causado simplesmente por a ignorância na verdade, tá? E vocês têm que entender também que os ateus, eles estão onde eles devem estar, tá? Eles estão ali onde eles devem estar. Não tem como um ateu ele ter um pensamento diferente se ele não tem um conhecimento diferente. Não tem como. Se a influência dele, se ele chegou de alguma forma a esse conhecimento que ele tem hoje e ele não buscou nada a mais, pode ter certeza que não vai ser você, crente, você que acredita em Deus, que vai mudar aquilo que está na cabeça dele. Não vai ser você. Coloque isso na tua cabeça. Outra coisa, bem top também, que você deve praticar. Não tire de forma nenhuma. Não tire. Fala, Pedro Dias. Não tire a crença ou a convicção religiosa que qualquer pessoa tem. Não mexa com isso, tá? Não mexa com isso. Não adianta você querer mudar as pessoas. É como eu já falei na live. O grande ponto, você que está buscando conhecimento, principalmente você que busca conhecimento, é o teu desenvolvimento, é o teu crescimento, tá? Não é que você seja uma pessoa individualista, uma pessoa orgulhosa, sou eu. Não é isso que o Cid está querendo dizer. Não é isso que o Cid está querendo dizer, tá? É porque, como nós somos seres influenciáveis, tá? Como somos seres influenciáveis e muitas das vezes preguiçosos, né? Que esse é o principal ponto. Você às vezes pega um conhecimento, não busca se aprofundar nesse conhecimento e trata esse conhecimento como crença, tá? E é isso que o Cid abomina, é isso que o Cid não quer. Eu não quero de nenhuma forma que você escute o que eu estou falando, não busque o conhecimento específico para aquilo, não tente experimentar aquilo e fique espalhando isso como uma verdade absoluta, se você não experimentou. Se isso não é algo que você conseguiu, de alguma forma, espiritualmente, objetivamente, conseguiu experimentar, provar, conhecer, tá? Ó. Isso é interessante, isso aqui. Olha o que ele fala aqui, ó. Você deve estar consciente de um estado para poder testemunhá-lo ou experimentar, tá? Então, assim, teve uma época na minha vida que eu nem sabia o que era ateísmo. Eu nem sabia o que era isso. Então, eu tive que primeiro ter contato para depois eu ter experiência com isso, tá? Outra coisa importante para vocês entender também é que o conhecimento que eu trago para vocês aqui também não tem como ser empurrado e colocado na mente de vocês. Não tem como, tá? Esse é o grande ponto. Para você conseguir compreender, entender tudo isso aqui, para você compreender, primeiro você tem que ter o conhecimento, se aprofundar e principalmente aceitar,
tá? Então, é isso. Eu vou dar um abraço em vocês. Obrigado por quem passou na live. Obrigado por quem comentou na live, tá bom? Em outra oportunidade a gente vem com outra live, trazendo um novo conhecimento para vocês, tá? Espero que quem esteja nessa caminhada de querer se desenvolver, de querer crescer, querer sair desse estado mental de sofrimento, de dúvida, espero que você esteja aqui comigo, tá bom? Um beijo e até uma próxima live.